da cevada. Muito bem. Eu quero trazer uma palavra com o tema: falta pão na casa de pão. Falta pão na casa de pão. Introduzindo essa matéria, a fome é uma das experiências mais dramáticas da vida de uma pessoa. Ela produz inquietações, desespero e até mesmo a morte. Na época do profeta Eliseu, Samaria foi cercada pelos sírios, não entrava nem saía nada nem ninguém na cidade. A cidade foi sitiada. O inimigo estava acampado ao lado de fora, o povo de Samaria estava cercado e preso dentro dos seus muros. Impossibilidade de comprar, de vender, de sair e de conhecer outras coisas. O pão naquela cidade acabou. O povo começou a passar fome. Eles tinham dinheiro, mas não tinham o que comprar. Uma situação deplorável, idêntica a que nós estamos vivendo hoje, que muitas vezes você procura algo para comprar e não tem. Você tem dinheiro, mas não tem, e nem pode sair de casa, né? Assim estava a cidade de Samaria, sitiada pelos seus adversários. A fome chegou ao ponto do desespero, e foi tão grande que as pessoas começaram a comer carne humana. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 26, está registrado esta matéria que estamos falando. Então, pessoas começaram até a comer carne humana. Mas é possível, pastor Emmanuel? Está registrado nesse livro, muito importante. Belém de Judá também está enfrentando uma tempestade de fome, uma crise que se alastrou em toda Belém, onde nasceria o Filho de Deus. A terra que manava leite e mel estava agora assolada pela fome. A terra da promessa, a terra de leite e mel, a terra que Deus prometeu aos filhos de Abraão, hoje está passando uma crise, uma seca, uma fome terrível, e o povo não tinha o que comer. Que terra é esta, pastor Emmanuel? Belém de Judá. Aquela era o tempo dos juízes. Expressamente a Bíblia diz que aquele tempo era o tempo dos juízes. Na época, uma época em que o povo com frequência se desviava do Senhor, idêntica à época que nós estamos passando. As pessoas se desviam, deixam sua igreja, deixam a fé e apostatam da fé, e depois querem ficar tendo comunhão com Deus, passando crise e dificuldade. Veja, aquele tempo era o tempo dos juízes. Lá em Juízes capítulo número 21, versículo 25, esse tempo pode se resumir assim: prosperidade, ora eram prósperas, ora cheias de bênção, ora apostatavam da fé, e vinha o castigo por causa da apostasia. Aí eles se arrependiam, Deus abençoava. Quando estavam debaixo da bênção, apostatavam novamente da fé, e vinha de novo o castigo, e eles se arrependiam. Era altos e baixos. Nós estamos vivendo no nosso país, no mundo, uma crise dessa, chamada crise espiritual. Ora você está lá na presença de Deus, está cuspindo fogo, canela de fogo, língua de fogo, e diz até o nome que as pessoas dão de reteté. Depois, quando chega a crise, você larga a Bíblia, para de orar, larga o Deus da provisão e até vai blasfemar do Deus que te abençoa. Aí você tem que se arrepender para que depois Deus possa abençoar você novamente. Ora, nessa época, a seca, a invasão do inimigo, a fome, era sinal do castigo de Deus sobre o povo rebelde. Sempre o látigo de Deus, o chicote de Deus, vem para a costa do desobediente, do incrédulo, daquele que é nécio de coração. Aí Deus pega ele e mostra que ele é Deus, que ele está no comando,
todas as coisas que estão acontecendo no curso da vida do mundo, do globo terráqueo, nos céus interplanetários, intergaláctico, na atmosfera, ionosfera, estratosfera e nas esferas, está de acordo com a vontade de Deus. Ele está no controle. Quando falta pão na casa de pão, o povo desespera. Quando falta pão na casa de pão, o povo fica desesperado. Primeiro, houve fome em Betel, a casa de pão. Betel, casa de pão. E mais, Betel significa a casa de pão. Mas houve um dia que faltou pão na casa de pão. Às vezes você diz assim: vamos para a casa de Deus, que lá tem uma palavra de Deus. Você chega lá, só tem palavra de homens. Você procura a Deus, a única coisa que você não vê lá é Deus. Vê homens pintados de tudo quanto é coisa, anelão nos dedos, sapato brilhoso, paletó brilhoso, é verdade? E aí sobe no púlpito, fala mais de si do que de Deus. De Deus não tem nada. Não tem a unção, não tem a manifestação do Espírito Santo, não tem a glória, não tem o poder, não tem milagre, não tem cura, não tem libertação. Precisa de Deus na vida. Glória a Deus. Houve um dia em que os fornos de fazer pão das padarias de Belém ficaram frios e as prateleiras ficaram vazias. E então houve fome em Belém, mas não houve pão. Há igrejas que são a semelhança de Belém, só fornos vazios, receita jogada em cima da mesa, prateleiras vazias, não tem pão. Lugar para ter pão é na casa de Deus. As pessoas buscavam pão, mas não encontravam pão. Este é um retrato do que estamos vivendo em nossos dias hoje, no meio da crise espiritual, crise política, crise social, crise religiosa e crise econômica. Nós estamos vivendo, e as pessoas se preocupam, incrível, se preocupam mais com a pobreza ou com a riqueza, não se preocupam com a sua alma. Os homens não estão preocupados com a moral e a sociedade que está à mercê dos prazeres sexuais desenfreados. Paulo, no capítulo 1, versículo de número 18 a 32, ele diz que os homens não precisam de sabedoria, os homens precisam de ressurreição, porque estão mortos nos seus pecados, se fizeram alheio ao conhecimento de Deus, seus corações se endureceram e ficaram além da comunhão de Deus. Desculpe. A igreja também é a casa de pão. As pessoas estão famintas. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Muito obrigado. Uma águazinha aqui. Fome de ouvir a palavra de Deus. Amós capítulo 8, versículo 11. Muitas pessoas buscam na igreja, mas não encontram. Busca Deus na igreja, mas não encontram Deus. Encontram muito do ego do homem, encontram pouco da presença de Deus, encontram muito rituais, mas pouco pão espiritual. Encontram muito da terra e pouco do céu. Hoje muitas pessoas estão famintas de outras coisas e não famintas de Deus. Buscam conhecer a respeito de Deus, mas não conhecem o verdadeiro Deus. Não se humilham, não buscam, não vai a uma busca incessante. A pessoa tem disponibilidade para buscar dinheiro, buscar mercadoria, fazer casa, construir grandes mercados, mas não tem preocupação de construir um relacionamento estreito, ímpar e singular com Deus. O mundo precisa de comunhão espiritual com Deus. Pessoas, posso ter muitas informações sobre Deus, e é o que as pessoas têm no YouTube, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram e tantas outras redes sociais. Tem muito conhecimento sobre Deus, e
mas não tem intimidade com Deus do conhecimento. Conheço bastante do meu patrão, do meu candidato, do meu pastor, mas não tem intimidade com ele, não tem intimidade com essas pessoas. Conhecer é uma coisa, ter intimidade é outra. Nós conhecemos o nome de Deus, a natureza de Deus, a personalidade de Deus, os atributos de Deus, a deidade de Deus, mas não temos intimidade com Deus. Precisamos de intimidade com Deus. Temos hoje igrejas cheias de pessoas vazias de Deus, igrejas vazias de pessoas cheias de Deus. Precisamos ter fome de Deus. Você me entendeu o que eu estou falando? A igreja cheia de pessoas, mas não tem Deus ali. E a igreja tem poucas pessoas e Deus está naquele lugar. Glória a Deus. O salmista disse: a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Nós servimos um Deus que é vivo, um Deus que vive e que pode, o Deus da provisão. Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o pão da vida, Ele é a porta, Ele é o pastor que pastoreia e supre a necessidade das suas ovelhas. Então nós temos sede de Deus, do Deus vivo. Você, pecador, precisa ter sede de Deus, você precisa ter sede de Cristo, de salvação, de ressurreição. A tua vida precisa de ressurreição. A Bíblia fala sobre os filhos de Coré, que diziam: meu coração e a minha alma, a minha carne exultam pelo Deus vivo. Coré era um homem que negou a Deus, um homem que apostatou da fé, um homem que rejeitou os milagres de Deus por inveja de Moisés, seu primo, porque Moisés era profeta, chamado por Deus. Ele disse assim: porventura eu também não sou da mesma linhagem? Se Deus usa Moisés, porque não usa a mim? Queridos, tenha prudência. Deus pode usar quem Ele quiser, quando quiser e onde quiser. Não interfira na escolha de Deus. Quando Deus escolhe um homem ou uma mulher, não interfira, porque Deus vai usar nessa terra e vai sacudir a terra, esse vaso que Ele está usando na última hora. Amém, queridos? As pessoas hoje estão buscando as bênçãos de Deus e não o Deus da bênção. Querem carro, querem casa, querem favor, querem privilégio, querem dons, mas não querem intimidade com o Senhor dos dons, não querem intimidade com Deus que pode dar as bênçãos. Abençoador de dons, querem as bênçãos e não o abençoador. Pessoas que buscam seus interesses, suas glórias e não a glória de Deus. Tem fome das coisas da terra, mas não tem fome das coisas do céu. Gostaria de ficar aqui de eternidade a eternidade nessa terra, porque a terra não vai ser muito eterna. Quando tudo isso aqui passar, Pedro diz que os céus e a terra se enrolarão e se fundirão como pergaminho e pegarão fogo. Aí a Bíblia diz que vai queimar toda a terra, raiz, ramos, vai queimar para que haja paz nesta terra e santificação, onde os santos habitarão nesta terra. Glória a Deus. Veja bem, ter fome de Deus é fazer como Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, não pela vontade de homens, mas pela vontade de Deus. Se Paulo fosse apóstolo pela convenção dos homens, não passaria. Aquilo que o homem escolhe, Deus rejeita. Aquilo que Deus rejeita, irmão, não tem mais jeito não, viu? Às vezes a pessoa é simpática para você, mas não é simpática para Deus. Para você ele vale milhões, para Deus ele não vale nada. Então fique com aquilo que Deus escolhe. Glória a Deus. Deus escolheu. Paulo diz: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto deverá sofrer por minha causa. Está pensando que o evangelho, o ministério, pastorado apostólico é um negócio só de algodãozinho, de bênção, de riqueza, e não tem dores? Pregue as flores, mas pregue os espinhos. Jesus pregou amor e recebeu chicotada, recebeu lanças a seu lado, uma coroa de espinho, crucificado na cruz, morto pelos soldados romanos. Ele pregou amor, ele deu amor e recebeu o ferro, recebeu a dor por minha causa, por tua causa. Aquele que era luz
Ele odeia as trevas. Aquele que é amor odeia o ódio. Aquele que é santo odeia o pecado. Aquele que é justo odeia a injustiça. Aquele que é do bem odeia o mal. Ele está aqui esta noite dizendo: meu filho, é hora de você entregar seu coração e receber Jesus, que pode te dar o pão da vida todos os dias, que é a sua palavra. Considerar como lixo os favores da terra por causa da sublimidade, foi o que Paulo fez, do conhecimento de Cristo, é não se conter com farelos, com palhas secas, com pão embolorado, ou embolorento, ou embolorado. Tem gente da sua igreja comendo farelo, tem gente se contentando com palha seca, todo dia mesmo lá da Índia. Aí tem que procurar um pregador de fora para pregar, porque o pastor dele não tem a palavra, não tem a mensagem, não se dedicou a orar, a ter intimidade com Deus e a pregar e alimentar seu rebanho. O seu rebanho tem sido alimentado por outro, e você não tem domínio sobre o seu rebanho. Veja bem, se contentando com pão embolorado. Você tem fome de Deus? Você tem ansiedade por Deus mais do que o guarda do romper da manhã, como dizia o salmista? Você tem clamado a Deus como Moisés clamou: ó Senhor, eu quero ver a tua glória. Olha como é que você quer ver a glória de Deus em pecado. Você quer ver a glória de Deus falando dos outros. Você quer ver a glória de Deus murmurando. Você quer ver a glória de Deus sendo exaltado. Veja a glória de Deus. Moisés, para ver a glória de Deus, ele subiu o monte. Moisés, para ver a glória de Deus, ele tirou as sandálias dos pés. Tirar a sandália quer dizer descer do degrau da autopujança, do egoísmo, da sua índole, é descer dessas coisas, porque o lugar onde Deus está é santo. Ele quer ver a glória de Deus. Você tem clamado como Eliseu pregou e clamou a Deus: Senhor, eu quero a porção dobrada do teu Espírito. Ou será que estamos satisfeitos conosco mesmo, como a igreja de Laodiceia? Não és morna, nem fria, vomitar-te-ei. Morno e nem frio, não é uma coisa nem outra. Por isso que a Bíblia diz: quem é sujo, suje-se mais. Quem é santo, santifique-se mais. Porque o nosso Deus é santo, nós temos que ser santo também. A palavra santo quer dizer separado do pecado, do mundo, das coisas que o mundo oferece. Ou a maior necessidade da igreja hoje é da presença de Deus, é da glória de Deus, é da manifestação de Deus em seu meio, e de pão na casa de pão. Será que tem te fartado de pão, de alimento, de comida? Quanto falta pão? Quando falta pão na casa de pão, as pessoas deixam a casa de pão. Quando falta alimento na tua igreja, as pessoas vão procurar alimento em outras igrejas. Quando falta a unção e a presença de Deus na tua igreja, as pessoas vão atrás de uma igreja fervorosa, onde tem a presença de Deus. Pessoas famintas deixam a casa de pão quando não há pão para comer. A fome traz grande inquietação. Houve desespero na cidade de Belém de Judá. Era um tempo de apostasia, de descompromisso a Deus. O período dos juízes foi o tempo mais tribuloso ou tribulento da história de Israel. A palavra de Deus era rara, não tinha muito facilidade de se ouvir um profeta pregando a palavra. O povo vivia oprimido nas mãos dos seus inimigos. O povo não perseverava em buscar o Senhor, só se voltavam para Deus na hora da aflição, na hora da tribulação, da angústia, mas se esqueciam de Deus na hora da fartura. Será que mudou muita coisa do tempo dos juízes para cá? As pessoas continuam fazendo a mesma coisa. Eles colocam assim no carro dele: Deus é fiel, mas eles não são fiéis. Deus
pode tudo, mas eles não estão com Deus que pode tudo. Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion abandonaram Belém, fugiram de Belém, porque não tinha pão. Eles saíram guiados pela visão humana e não pela fé. Se faltar pão na tua casa, ora a Deus, que Deus vai prover o pão da tua vida, da tua igreja e do teu povo. Como Ló buscavam segurança e não a vontade de Deus. Tem muita gente procurando morar em lugares seguros, em lugares escondidos, protegidos, muros bem altos, eletricutados, cães muito bravios, como os maiores que você escolhe da época de hoje, e guardas bem armados, com roupas bem protegidas contra bala, coletes contra bala, mas não querem se proteger nos braços acolhedor do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Buscaram novos horizontes onde saciar a sua fome. A razão por que eles deixaram a casa de pão é que não havia pão na casa de pão. Tem muita gente saindo da casa de pão porque não tem mais pão da casa de pão. É uma constatação muito simples, a quais eu lhe explicarei. Por que as pessoas deixam as igrejas? Ou não vêm para a igreja porque não há pão. Não há pão, não tem o que fazer lá. Vou fazer o quê? Ficar com fome? Lembra daqueles aqueles 4 leprosos que estavam na porta de Samaria? Disseram: se nós ficarmos aqui, vamos morrer de fome e com a lepra. Se sairmos daqui para o acampamento dos sírios, nós vamos morrer também. Vamos agora. E eles foram. Quando eles chegaram lá, o exército do inimigo ouviu um grande estrondo de carros e cavalos de guerra, e disseram: o rei de Israel, alugaram o exército egípcio e vem contra nós. E saíram, e aqueles 4 leprosos comeram, beberam, vestiram, calçaram, e disseram: se nós calarmos esta noite, estaremos fazendo mal. Vamos até Samaria e dizer que há bênção neste lugar. E eles foram, e Samaria foi abençoada por 4 leprosos que trouxeram mensagem de boas novas. Estará você trazendo essas mensagens de boas novas à sua igreja? O pão era parte da prática do templo, também era prova da presença de Deus. O pão da propiciação e o pão da presença de Deus. O pão indicava a presença do grandioso El Shaddai. As pessoas estão procurando desesperadamente algum lugar onde encontrar pão, onde saciar sua fome, onde satisfazer suas profundas necessidades. As pessoas estão se dirigindo aos bares porque estão famintas. As pessoas estão se dirigindo aos clubes, à prostituição, aos motéis, porque está faltando amor na sua casa, na sua família, no seu lar, na sua igreja. Eles vão a clubes porque não tem uma grande fome interior. Eles buscaram os centros espíritas porque não há buraco na alma deles com fome de Deus. Pessoas estão morrendo, elas usam cristais no seu pescoço, buscando entrar em contato com o mundo espiritual, mas não consegue. Corre para a esquerda, corre para a direita, corre adiante, volta novamente, e não consegue refúgio para a sua alma. Faltou e não tem que me salve. Hoje eu prego Jesus que está na tua frente, na tua retaguarda, à tua direita, à esquerda, embaixo, em cima. Se tu clamares, disse Davi: para onde me irei da tua presença? Se eu fugir, para onde eu fugirei da tua presença? Para onde eu for, lá tu estás. Se eu for até a alva, tu estarás lá. Se eu descer até o abismo, lá tu estás. Se eu voar à escuridão, lá tu estás. Em todo canto tu estás. Clama ao Senhor dos exércitos, que Ele está presente em todo o tempo na tua vida, a minha vida. Ele é o Deus da nossa provisão. Elas se tropeçam em filas para grandes seminários sobre iluminação espiritual e paz interior.
engolindo passivamente todo o lixo que lhe está sendo passado como se fosse a última revelação do outro mundo. Em algumas igrejas até usa o hipnotismo. Vamos hipnotizar aqui uma dezena de crentes, uma centena de pastores, vai hipnotizar. Isso aí não é pão verdadeiro, isso aí é pão de mercenários. O pão verdadeiro é aquele que desceu do céu, que vem da palavra profética, cheio da unção e da virtude, através da oração e do jejum e da leitura bíblica da palavra de Deus e a vivência como ela nos ensina. O que é triste é que às vezes essas pessoas procuram a igreja, mas não encontram nada na despensa, nada além de prateleiras vazias, gavetas cheias de receitas de pão, fornos frios e empoeirado. Bíblias, igrejas sujas e crentes todos travados, não dobra mais o joelho para orar, não abre a glória a Deus, aleluia, o queixo virou queixo de ferro, não tem mais ficar a Deus. Levante teus joelhos desconjuntados, levanta as mãos cansadas e fazer veredas para aqueles que manquejam, sejam sarados inteiramente. Glória a Jesus. Temos anunciado que há pão em nossa Belém, mas quando vem a fome, tudo o que fazemos é sair em busca de migalhas do avivamento passado. Quando eu era mais novo, eu orava, Jesus libertava. Quando eu era mais novo, eu pregava, Jesus curava. Irmão, evangelho não tem passado, evangelho é presente, é notícias de boas novas todos os dias. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Com quantos anos você está? Está com 10 anos pregando evangelho? 30, 40 anos? Você está começando ainda, meu irmão. Continua, prega com tuas forças, com a tua inteligência, com o teu coração, com toda a tua alma, com a intrepidez do Espírito Santo. Satanás vai ficar deitado diante de ti. Se ele se levantar, vai se levantar para cair, e você vai fazer tapete desse inimigo, como disse Paulo. Em breve o Deus de vitória esmagará Satanás debaixo de nossos pés. Dá glória para Jesus. A culpa não é de Deus. A culpa não é de Deus de faltar pão na tua casa, de faltar pão na tua igreja. De quem é a culpa então, pastor Emmanuel? É sua, pastor, é minha, se não ler a Bíblia, se não orar, se não buscar a presença de Deus. Temos apenas ruídos da glória que se extingue, mas somos como Moisés ao descer no monte. Quando nós descemos do monte, nós trazemos o véu no rosto, para que as pessoas pensem que ainda há glória no nosso rosto, quando a igreja já se foi. Moisés pensava que a glória estava ainda nele, usou um véu, colocou na cabeça, pensando que o rosto ainda brilhava da glória de Deus, mas ele não se enxergava, a glória não estava mais nele. Foi preciso tirar o véu. Como camuflamos o nosso vazio assim, como clero nos dias de Jesus, mantendo o véu no lugar tradicional, mesmo não estando mais a arca da aliança por trás dele. No passado a glória deixou a tenda da cidade. Mantemos as estruturas e os rituais, mas falta-nos a glória de Deus. Tem muitos pastores que colocam uma arca no seu púlpito, colocam um candelabro no seu púlpito, mas o Espírito Santo não está no candelabro, e nem a glória de Deus está naquela arca, porque a glória de Deus já saiu da arca, já saiu do legalismo, já saiu do candelabro. A glória de Deus está na nossa vida, que a nossa vida é morada do Espírito Santo de Deus. Ou não sabeis que os vossos corpos é templo do Espírito Santo, e que ele habita em vós e tem ciúme de vós? Meu irmão, precisamos pregar a Bíblia, viver a Bíblia, ensinar a Bíblia, orar a Bíblia,
continuar fazendo o que Deus nos manda. No passado, a glória deixou a tenda, o templo e a cidade. Mantemos as estruturas, os rituais, mas falta a glória de Deus. As pessoas continuam mantendo aquela, vamos fazer aqui um corredor de sal, vamos vender óleo, vamos vender flores ungidas, toalhas ungidas, vamos vender lenço ungido, me ajudem aí, vamos vender alianças ungidas para abençoar teu casamento, água ungida. O que é? A água não é mais poderoso do que o nome de Jesus, o sal não é mais poderoso do que o nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se comer alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E tendo feito essas coisas, cooperou o Senhor com eles com prodígios e milagres. Aleluia! Ei, eu estou falando para vocês, dizemos para elas, Deus está aqui, mas eles não veem Deus. Uma coisa é a onipresença de Deus e a outra coisa é a presença manifestada de Deus. A onipresença de Deus está em todo lugar, mas a presença manifestada de Deus é como está acontecendo aqui nesse vídeo, nessa live que eu estou fazendo a você, não falando para mim mesmo, para me promover, mas falando de Jesus, da realidade que nós estamos vivendo, as igrejas no Brasil e os pastores no Brasil. Pastor pensando que é dono de igreja, pastor pensando que é coronel na sua igreja, manda chuva, humilha. E não é assim. A igreja é o corpo de Cristo e precisa ser alimentado com pão vivo descido do céu. É impossível Deus manifestar as pessoas e não notarem. Quando Deus está no lugar, as pessoas notam. Jacó disse: esse lugar é tremendo, é a porta do céu, é a casa de Deus. As pessoas têm vindo à casa de pão, frequentemente apenas para descobrir que aqui existe muitos homens e muito do homem e pouco de Deus. Deus quer restaurar entre nós o senso da sua glória. Cada vez mais falamos da glória de Deus cobrindo a terra, mas como ela vai fluir pelas ruas das nossas cidades, se não podemos nem mesmo fluir pelos corredores da nossa igreja? Tem muito crente sapateando aí, dizendo coronavírus está quebrado, está queimado, mas a sua família está empestada. Olha aqui para você, meu irmão, tenha fé na pessoa de Jesus Cristo, tenha fé na pessoa de Jesus, pregue e viva aquilo que nós estamos ministrando aqui. Se não há pão na casa de pão, os famintos buscarão outros lugares para saciarem a sua fome. Quando não há pão na casa de pão, as pessoas buscam alternativas perigosas. Hoje eu estava com uma fome terrível. Eu disse à minha esposa: amorzinho, faz algo aí para a gente lanchar. Ela disse: mas não tem o que fazer, porque as coisas estão tudo fechadas. Eu disse: eu fui lá na geladeira, peguei umas calabresas antigas, lavei, fritei, comemos, e porque tinha pão na casa de pão. Aleluia. Em vez de buscar a Deus, eles fogem. No passado, Abraão e Isaac também fugiram da fome e sofreram as consequências. Na hora da crise, não podemos abandonar a casa de Deus, mas nos humilharmos, nos voltarmos para Deus, nos arrependermos e pedirmos restauração. Estou falando com você, obreiro, estou falando com você, pastor, estou falando com você, família. Não larga a tua igreja porque faltou pão. Ora a Deus, é o Deus da provisão, vai fazer jorrar pão no coração desse pastor, no coração dessa igreja, para tornar isso uma potência na mão de Deus novamente. A igreja está precisando de restauração. Por que, apóstolo Emmanuel, a igreja está precisando de restauração? A solução não é deixar a igreja buscar novos rumos, não. Novas teologias também não. Experiência também não. Isso não vai influenciar. Nós precisamos é de Deus.
precisamos é da glória de Deus, precisamos é do Shekinah de Deus. Volte a brilhar e sobre nós. Precisamos é de Jesus Cristo. As alternativas do mundo podem ser mortais. Quando você procurar as alternativas do mundo, elas podem ser venenosas. Elimelec, o Senhor é meu rei, é o significado do seu nome. Noemi, ditosa e feliz. Em vez disso, em vez de enfrentar a crise, foge da sua casa, fogem da sua terra, fogem da crise, fogem de Belém e fogem da presença de Deus. Quando Belém, a casa de pão, ficou vazia, as pessoas se viram obrigadas a procurar pão da vida em outro lugar. Vou tomar mais um pouquinho de água aqui, já estou finalizando. Graças a Deus. O dilema que eles enfrentaram é que as alternativas do mundo podem ser mortais. Elimelec perdeu a vida buscando a sobrevivência melhor para a família. Ele perdeu seus filhos buscando a segurança deles. Eles encontraram a sepultura onde procuraram um lar, onde procuraram prosperidade, onde procuraram terras novas. Eles puderam evitar a fome de Belém, eles puderam evitar a fome de Belém, mas não a morte em Moabe. Poderiam fugir de Belém, mas não fugiram da morte, onde eles passaram, que preservariam a vida, onde pensaram que poderiam preservar sua vida sem chegar à morte, perderam todas as esperanças. Moabe quer dizer, significa um lugar cruel, significa para Noemi doença, ou Noemi, doença, significa pobreza, significa marido morto, viuvez. No Moabe significa para Noemi a perda dos seus filhos. Moabe furtará seus filhos e os sepultará antes do tempo. Moabe roubará a tua vitalidade que há em você. Moabe deixará sua alma cheia de amargura. O preço cobrado em Moabe é muito caro. Lá as pessoas pagam com seus casamentos, com seus filhos e com as suas vidas. Quanto de você está saindo da igreja e indo para Moabe? A Moabe é um mundo. O Moabe são as festas, a prostituição, a idolatria, o feiticismo, o macumbismo, o bruxismo, o budismo, o homossexualismo, o lesbianismo. Essas coisas malditas que estão sobre a terra é Moabe. Você vai pagar com a vida. Eu coloco 3 coisas aqui: ó hospital, ó penitenciária, ó cemitério. Noemi partiu feliz e voltou pobre e amargurada, machucada. Elimelec fugiu da fome, mas não conseguiu fugir da morte. Ele escapou da fome, mas não escapou da morte. Logo buscou riqueza em Sodoma e perdeu lá todos os seus bens e arrebatou com a sua família. Olha, arrebentou com a sua família. Quando volta a ter pão na casa de pão, as pessoas correm para a casa de pão. Quando volta a ter pão na casa de pão, as pessoas voltam correndo para a casa de pão. Há um rumor que chegou até Moabe. Há um murmurício que percorre as cidades, ruas e becos. O murmúrio dos famintos: tem pão em Belém, voltou a ter pão em Belém. E as pessoas saem de Moabe, vêm desesperado, porque Belém continua a ter pão. Belém, a glória de Deus foi manifestada novamente. Se somente um deles ouvisse o boato de que pão está de volta na casa de pão, notícias logo se espalhariam como uma onda de eletricidade, de velocidade da luz. As novidades sobre o pão corriam de casa em casa, de lugar em lugar, por outros lugares instantaneamente, e nós não teríamos que nos preocupar e anunciar na televisão e usar outros meios de comunicação. Os famintos simplesmente
ouviram a notícia. Não há uma farsa, não é uma farsa, é verdade. Em Belém tem pão, tem muito pão, com fartura. Nós vamos para Belém. Deus está na igreja, a glória de Deus está sobre a igreja. Quando isto acontece, serão tantos que virão que não conseguiremos comportá-lo em nossos templos. Não importa quantos cultos tivemos, o importante é ter pão na casa de pão, o importante é ter acomodação na casa de pão, o importante é ter carisma, é ter amor, é ter unção, é ter a palavra, é ter a glória de Deus na nossa vida. Esta é a palavra que eu entrego a você esta noite, Brasil, e os irmãos das redes sociais que estão ligados a nós. Irmão Raimundo está dizendo amém, as outras pessoas estão curtindo. Que Deus abençoe a vossa vida, a paz do Senhor. Essa é a igreja ministério, a igreja evangélica Assembleia de Deus, ministério Deus Conosco, localizada na Avenida Desidério Antônio Coelho, 1641, bairro Santa Rita, entre Delmar Maia e Professor Toche, ao lado do SBT. Estamos aqui nas terça-feira, quinta-feira e aos domingos, nos nossos cultos às 19 horas, abençoando o povo de Deus. Que a graça do Senhor seja abundante no vosso coração. Amém.